a pandemia ainda preocupa muito, principalmente em relação aos novos casos, novas mortes e a nova variante. Os especialistas alertam para uma nova onda e os impactos são observados em vários setores. O mundo voltou a fechar as portas para o Brasil. A nova variante do coronavírus é conhecida como P1 e exige ainda mais atenção. Aos poucos, o Brasil realiza o sequenciamento dos vírus encontrados nos pacientes, o que é fundamental para a gente conseguir entender a abrangência da nova cepa. Por enquanto, a confirmação é que a variante está presente em pelo menos 6 estados brasileiros e 8 países. Tem que partir para o isolamento viral. Você retira uma amostra de sangue, tá? Parte para uma cultura do vírus e, a partir dessa separação, ou coloca num aparelho chamado sequenciador, ou faz as duas fases disso. São maneiras de você abordar o mesmo problema, que é isolar o vírus de uma amostra de um paciente. E esse aparelho ele consegue, por assim dizer, desnudar, mapear o genoma do vírus através das técnicas que são usadas, né, da proteína em cadeia. Os estudos não comprovaram que a variante tem alguma ligação com doenças mais graves, mas ela pode ser transmitida com mais facilidade. Segundo o Dr. Aiden, ainda não foi confirmado a presença da nova cepa na região, mas as análises clínicas ainda estão em andamento. A cada 100 pacientes, você pode passar o vírus para 130, para 140 pessoas. 100 pessoas passam para 140, 150, chegando por vezes, dependendo da situação, facilitador até a 200, o que não é usual nem é dioturno ou corriqueiro. Na Baixada Santista, a ocupação dos leitos de UTI está girando em torno dos 45%. E os números de óbitos estão em média de cerca de 320 pessoas em cada um dos 2 últimos meses. Os dados, sempre atualizados, são disponibilizados com fácil acesso. Silvio Belintani é quem garante informação em seu LinkedIn, como uma das formas de combate à Covid-19. No caso específico da Baixada, só para eu colocar aqui e ilustrar, são praticamente 12 mil pessoas vacinadas. Se a gente for pensar a quantidade de pessoas que tem na Baixada, a quantidade de casos que tem na Baixada, isso não, a gente não consegue ver uma redução prática. Então, assim, o foco principal é continuar vacinando, quanto mais vacina tiver, melhor, que aí a gente vai ver uma queda nos números. Os óbitos por doenças respiratórias na cidade de Santos aumentaram consideravelmente na comparação de 2019 para 2020. A alta foi um pouco mais de 28%. Mas o que chamou a atenção foi a explosão registrada pelos cartórios nos casos de mortes em domicílio. Covid em casa, houve um número de 6 pessoas que faleceram dentro de casa, mas infarto subiu demais, né? Isso quer dizer o seguinte, que a pandemia propriamente dita, ela deu um efeito cascata não só na doença, mas também em outras doenças. A pessoa, por medo, às vezes deixa de ir no hospital, deixa de fazer exames de rotina e acaba morrendo de outras causas, né? Se antes o setor marítimo foi um dos que mais sofreu com a crise gerada pela pandemia, agora a situação está ainda mais delicada. O Porto de Santos foi pioneiro e é o principal responsável pelo processo de troca de tripulantes. E com a nova cepa do coronavírus, os profissionais enfrentam mais complicações. Houve fechamento de fronteiras, regras internacionais e assim também o fechamento ou anulação de voos. Porém, a gente acaba esbarrando no processo de embarque desses tripulantes que vão ser repatriados no momento de pegar o voo de repatriação, ou seja, por uma questão de medida sanitária, por base das companhias aéreas, a gente acaba hoje tendo um probleminha um pouquinho maior. A pandemia está próxima de completar 1 ano no Brasil, mas o número de casos ainda é muito instável. Você tem que vacinar o quanto você puder de uma população exposta. Quanto mais gente se vacinar e ficar protegido eventualmente dessa cepa, o vírus vai ter dificuldade de passar de um para o outro e continuar a sua rota mortífera.